favoráveis que nós montemos uma orquestra com metal, fazer uma jazz band aqui? Digam sim. Sim. Pronto, não vou nem perguntar o contrário. Nós estamos numa série de mensagens que encerra hoje, junto com os nossos 51 anos de idade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 4, perdão, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Você está com dúvida onde você vai achar 2 Crônicas? É depois de 1 Crônicas. Série de mensagens, orações perigosas. 2 Crônicas 7, 14. Quando você está abrindo aí, eu faço uma pergunta. Qual que é a igreja ideal que Jesus precisa ter nos dias de hoje? E vamos tentar responder isso nessa mensagem. 2 Crônicas 7, 14 diz assim a palavra do Senhor. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Pai, essa tua palavra, obrigado por ela, e que ela venha a ser uma palavra de transformação nas nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Essa semana, eu não sei se você acompanhou as redes sociais da igreja, você viu que em uma das postagens que falava sobre o nosso culto, tinha lá momentos importantes que tivemos pessoas aqui famosas aqui na igreja. Vocês viram? Estava aqui o Neymar Júnior, louvando aqui com o pessoal aqui. Quem viu essas imagens? Levanta a mão. Estava também quem? O Ancelotti pregando. Cristiano Ronaldo aqui no louvor, até me cumprimentou aqui, né? Somos uma igreja de pessoas famosas. Interessante porque essas pessoas famosas, elas talvez até lotariam igrejas. E se nós formos pegar, imagine a cena, temos duas igrejas como esta, uma nessa rua, uma na rua de trás. E no mesmo dia ia ter dois cultos no mesmo horário com pregadores diferentes. Em uma igreja estaria o apóstolo Paulo pregando. E na outra igreja estaria o Neymar Júnior, o Ancelotti pregando e o Cristiano Ronaldo fazendo louvor. Eu acredito que, infelizmente, a maioria das pessoas iriam ver o Neymar, o Ancelotti e o Cristiano Ronaldo, em vez de talvez ouvir Paulo. Isso é a percepção que eu tenho, porque as pessoas entendem que talvez uma igreja com pessoas famosas ou com mensagens diferentes, vai ser o mais importante, o mais relevante, conquanto que poucas pessoas talvez gostariam de ouvir Paulo, porque Paulo, ele não seria muito aceito nos dias de hoje, se ele fosse pregado uma pregação nova. Eu vejo que talvez não ia dar muito certo, porque as igrejas não gostam de ouvir pregações que falam sobre arrependimento, mas que pregam a autoestima das pessoas. Muitas igrejas estão lotadas e cheias, e grandes igrejas, porque têm pregado autoestima em vez de arrependimento. Algumas igrejas talvez até rasgariam as cartas paulíneas, porque iriam denunciar como intolerância. Outras pessoas iriam talvez acusar Paulo, e eu creio que nas mídias sociais, nas redes sociais, as pessoas iriam falar, o quê? Esse Paulo que está pregando nas igrejas, ele faz discurso de ódio. Se pegarmos as cartas paulinas hoje e colocarmos no contexto que nós vivenciamos, muitas pessoas achariam, e até acham, que Paulo tem discurso de ódio, porque elas preferem um evangelho raso que consola, em vez de uma pregação profunda que transforma. Paul Washer, que é um pregador muito conhecido, famoso, ele tem uma frase que é bem interessante, que diz que o maior problema das igrejas não é o mundo, mas são as pessoas que estão dentro das igrejas não convertidas e sentados dentro delas sem transformação de vida. Infelizmente, eu percebo que há uma geração de pessoas que estão nas igrejas, ou igrejas cheias de pessoas, mas vazias por dentro, porque são pessoas que não estão vivendo o verdadeiro evangelho, são aquelas pessoas que talvez não saibam qual é o seu papel como igreja.
Igreja vem de eclésia, eclesia, que significa ajuntamento de pessoas. Diga assim comigo: eu, sozinho, não sou igreja. Sozinho você é templo do Espírito Santo se você de fato é convertido. Agora, junto com outra pessoa, 2 ou 3 em meu nome, num ajuntamento, ali você é igreja. Você é igreja quando você está tomando um café com alguma pessoa e falando sobre Deus, sobre as coisas espirituais, ali é igreja. Igreja é nós estarmos no estacionamento, celebrando, festejando aqui com o pessoal tocando aqui, isso é igreja. Igreja é você estar lá na sua casa, com a sua família, reunidas, lendo louvor, cantando louvor, lendo uma palavra, ali é igreja. Igreja é quando você está com alguma pessoa, conselhando, compartilhando, abençoando, ali é igreja. Aqui é apenas um templo, uma estrutura física importante, necessária, para a gente estar junto como igreja, com um propósito. Agora, qual que é, de fato, o meu papel participando de uma comunidade de fé como uma igreja? A pergunta novamente: o que a igreja de Jesus precisa ter? Quais os elementos que uma igreja boa tem que ter? Não é um cantor famoso, não é uma banda famosa, não é um pregador eloquente, não é talvez o famoso da internet, não é um espaço físico, não é tão somente uma estrutura. O que nós precisamos entender hoje, aos 51 anos da nossa igreja, que nós precisamos ter nessa igreja, agora eu vou falar da nossa igreja, pessoas com referência. O que faz uma igreja, de fato, igreja de Jesus, não estrutura, ser relevante é quando temos pessoas que são referência. As referências hoje que nós temos no mundo são referências de influenciadores que não influenciam de fato coisas que deveriam influenciar. O que pessoas famosas tentam influenciar, de fato, vão em desacordo com o que o Evangelho nos ensina. E a nossa referência, para eu ser referência, eu tenho que olhar para alguém e me referenciar como ela e tentar buscar ser o melhor naquilo ali para que eu possa ser referência na vida de outra pessoa. E a nossa referência é Jesus Cristo. E as pessoas esqueceram de olhar para Jesus e tentar ser como Ele. Por isso que uma oração perigosa, e essa última oração perigosa dessa série é uma das mais perigosas. Porque quando você ouviu a primeira mensagem, que é orações perigosas, é você fazer uma oração ousada, colocando a sua fé. É perigoso no sentido que você precisa fazer. Falamos também sobre a oração que é perigosa quando eu falo: Senhor, seja feita a tua vontade. É perigoso. Uma outra oração perigosa, como o pastor Ricardo pregou, é: transforma-me. Agora, essa daqui é a mais difícil, porque nós cantamos essa oração perigosa. Nós oramos essa oração perigosa. Jesus, eu quero ser igual ao Senhor. Tem canções antigas que dizem: quero ser igual a Jesus. E nós cantamos uma coisa que nós não temos a noção do que estamos cantando. Orar declarando: eu quero ser igual a Jesus, que de fato tem que ser a nossa oração. Ela é perigosa por quê? Porque nós sabemos que precisamos ser e não fazemos. É perigosa porque muitas pessoas não estão dispostas, de fato, a ser igual a Jesus. E é mais fácil eu ser um cristão nominal, um cristão que talvez não atrapalhe, um cristão que não faça tanta diferença, um cristão que sabe que é cristão, mas está tudo bem. Conquanto que o Senhor Jesus nos chama para sermos homens e mulheres que sejam referências neste mundo. Um mundo onde jaz o maligno. Então, que tipo de referência eu e você precisamos ser? Quero que você agora esquece quem está do seu lado, esquece quem deixou de vir hoje. Não fique pensando, essa mensagem, olha, deveria ser para aquela pessoa, porque ela não veio hoje. Ela vai perder essa mensagem. Deus quer falar com você. 51 anos de igreja de vida. Hoje pela manhã uma pessoa falou assim, depois da mensagem: nossa, pastor, uma mensagem de forte assim, no sentido de balançar a gente, não deveria ser uma mensagem mais light, porque é festa hoje, mas
talvez não seria aquilo que Deus quer falar com você e comigo hoje. Não devemos ser uma igreja, e também fora dela, quando nós estamos presos, o nosso coração está anelado àquilo que o livro de Gálatas diz que são as obras da carne. Porque se eu quero ser igual a Jesus, eu percebo que na palavra do Senhor, tudo que ele não tinha é da obra da carne. Tudo que ele me ensinou a ser em desacordo com aquilo que a Bíblia nos ensina através do apóstolo Paulo, que exortava, que falava, que confrontava, que nos colocava em xeque, no sentido de se você quer realmente negar a si mesmo e seguir a Jesus, as obras da carne impedem que eu e você sejamos de fato uma referência. Na sua casa, começa lá, meu irmão. Você é referência na sua casa, você é referência para os seus vizinhos, você é referência lá no seu trabalho, você é referência na sua comunidade de fé. Gálatas capítulo 5, 19 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, e vai ter aqui a listagem: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, disso para pior. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A minha preocupação com a igreja brasileira é que boa parte dela estão cheio de pessoas que vivem as obras da carne dentro e fora da igreja e colocam ali nos seus feeds, nos seus stories, uma pose de crente, de evangélico, mas que de fato, se Paulo estivesse pregando no seu coração, nada de cristão e evangélico acharia, porque está preso, amarrado naquilo que domina a sua carne. O pastor Ricardo pregou domingo passado sobre o apóstolo Paulo. Tudo aquilo que Paulo dizia, aquilo que eu não devo fazer, eu faço. E aquilo que eu não deveria fazer, isso sim eu estou fazendo. Há uma luta no nosso interior todos os dias. E essas obras da carne é o que de fato nos separa de sermos, de fato, referências ou não. E nessas obras da carne eu vou separar em dois grupos. O primeiro grupo que são aquelas obras que dificilmente eu vou ver de você, porque você faz talvez fora da igreja, aonde ninguém te vê, aonde os seus irmãos não vão enxergar isso em você. Mas não importa se você faz fora, porque aquilo que você faz e vive vai influenciar na sua vida espiritual com a sua igreja local. E outras obras da carne, que às vezes nós fazemos lá fora, e se faz lá fora, vai fazer aqui também. Então, aquela que nós maquiamos, que poucas pessoas conseguem enxergar, imoralidade sexual. Crentes que não se desviam, que não fogem das imoralidades sexuais, da pornografia, de tantas outras coisas que estão expostas. Impureza, devassidão. Devassidão é você viver de uma vida totalmente deliberada, sem moderação, principalmente nas coisas que são pecado, que são vícios. Idolatria. Não a idolatria que muitas vezes nós discutimos com o pessoal católico, no sentido de que a idolatria nas imagens, idolatria é tudo aquilo que rouba a direção, Deus, da sua vida. A idolatria para o cristão não é a imagem de escultura. Talvez para qualquer cristão, católico ou evangélico, a idolatria está aqui, ó. O que rouba o seu tempo de Deus é a televisão, é as redes sociais, aquilo que está roubando o seu tempo que você deveria dedicar a Deus. São as idolatrias modernas. Feitiçaria, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, esse grupo aqui de obras da carne, dificilmente você vai fazer aqui na igreja. Você vai expor aqui na igreja. Agora, tem pessoas que alimentam lá fora e aqui dentro inimizades.
tem gente que propicia isso, que está vivendo isso na igreja. Desavença, sabe o que é desavença? Desavença é você ter rebeldia, é você jogar contra a igreja, sabe? É fazer gol contra, é você participar de uma comunidade de fé e não viver aquilo que Deus está fazendo aqui, e talvez só criticar, falar mal, resmungar, é remar contra, não concorda, mas fica lutando e batendo, e aí você começa as dissensões. O que são as dissensões? As dissensões é você talvez viver dali nas suas desavenças e começar a minar aqui, e minar ali, e minar ali, e minar o outro, levando outras pessoas a também olhar coisas que ela não olhava, e começa a imaginar coisas que não tem. Facções. O que derruba a igreja de Jesus é facção. Por que hoje em dia tem tantas igrejas evangélicas no Brasil e no mundo? Por quê, meu irmão? Eu vou ser sincero, eu não creio que Deus fica tão feliz assim. Porque boa parte dela, ou talvez até a maioria, é fruto de facção. Não concordo com isso, vou montar o meu grupo, vou montar outro grupo, vou fazer a minha igreja, e a Bíblia diz que a casa dividida não prospera. E quando começam as dissensões no meio do povo de Deus, as desavenças e as facções, o resultado é outra coisa, é a discórdia, a discordância, e você vai minando aquilo com uma pessoa, com a outra, e aí vai causar o quê? Ciúmes. Tem gente que na igreja tem ciúmes de tudo. Ciúmes, isso aqui é meu, esse lugar é meu, esse ministério é meu, irmão, como se você tivesse alguma coisa, como se eu tivesse alguma coisa. Se tem uma coisa que eu não tenho, gente, é ciúmes de púlpito. Vocês sabem disso. Quem não tem ciúmes de púlpito, o cara prega aqui todos os dias, todos os domingos, e deixa ninguém pregar aqui, porque tem medo que alguém possa vir aqui e pregar melhor do que ele. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Se vai pregar a palavra de Deus, é a palavra de Deus mesmo, não tem problema nenhum. Tanto que o pastor Ricardo, o pastor Lucas, o pastor Maca, o pastor Denis pregam aqui, e outras pessoas também. Mas tem pessoas que acham que é dono daquilo. Meus irmãos, eu não sou dono dessa igreja. Para quem acha que eu sou, tá? Eu não sou. Ninguém é. Porque entendemos que tudo é dele, por ele e para ele. Amém, igreja? Então, quando eu começo a ter ciúmes, aí eu começo a ter inveja. Porque a inveja é eu pensar em mim e não compartilhar com a alegria do outro. Eu tenho inveja porque o outro canta melhor, porque o outro faz melhor, porque o outro trabalha, porque o pastor Lu chama falando aqui, sabe o nome dele. Aí começa a ter umas picuinhas no meio do povo de Deus. E aí nasce um coração egocêntrico, que fecha tudo isso. O que é um coração egocêntrico? Que é uma obra da carne? Pensa em mim em vez do outro. E a pessoa esquece que o evangelho de Jesus não tem a ver com o que você quer. O evangelho de Jesus tem a ver com aquilo que você é para o outro. Jesus nos ensinou isso todos os tempos. O evangelho não diz respeito somente a mim. Vinde a mim. Não, o evangelho é você ter uma vida transformada pelo poder do evangelho. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e a partir daqui a minha vida vai influenciar o outro. É isso. Mas infelizmente algumas pessoas têm esse egocentrismo, e essas obras da carne começam a minar pessoas. A Bíblia fala sobre o fermento dos fariseus. Jesus, certa vez, trouxe uma exortação para o povo, dizendo, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. O que é isso? Os fariseus é dos religiosos da época, aquelas pessoas que sabiam muito da Bíblia, da lei, mas não vivia e criticava os outros. Então ele fala, cuidado, porque o fariseu é aquele que acha que é o dono da razão, critica, fala mal, produz aquelas obras da carne e vai contaminando um, e vai contaminando o outro. Foi o fermento dos fariseus, a ideia prática que começou a minar. Jesus é um problema, Jesus é um problema, Jesus é um problema. Então ele começou a minar das pessoas, e as pessoas às vezes na igreja estão fazendo isso.
está sendo fermento de fariseu. Em vez de contribuir com o reino, fica criticando. Critica porque a música não foi boa. Aí comenta com outra, a música estava ruim hoje, né? Critica porque a palavra não foi uma palavra que ela queria ouvir. Aí comenta com outra. Aí critica e vai falando mal. Fala mal do seu irmão do lado. Fala mal de pessoas que fazem parte do nosso grupo, que em vez de caminhar junto, começa umas picuinhas. Irmão, eu ouvi uma frase nessa semana que mexeu muito comigo. Se você tem algum amigo seu, e esse amigo tem outro amigo que fala mal de você, e você não fala para mim, essa pessoa que você diz que é seu amigo, não é seu amigo. E no corpo de Cristo, pior ainda, eu ficar com picuinhas e falando mal do outro, mal daquele, mal daquela. A igreja de Jesus é o último lugar para falar mal um do outro, gente. É inadmissível estarmos numa comunidade de fé, onde ainda existam pessoas que têm o prazer de criticar, de ficar falando mal. Tem outro exemplo que muitas pessoas talvez conheçam no Velho Testamento, um homem chamado Neemias, um homem de Deus que Deus levantou para que ele pudesse reconstruir os mundos destruídos. E aí tinha dois caras que estavam atrapalhando, Sambalate e Tobias. Se você quer ter filhos, não ponha Sambalate e Tobias. Não ponham. Por quê? Eles foram os principais inimigos e opositores do povo judeu. Porque enquanto o povo estava trabalhando, estava fazendo, eles iam lá e criticavam, e resmungavam, não vai dar certo, não vai dar o quê? É a mesma coisa, a gente correr atrás para fazer aqui a festa, e ter pessoa, mas vai chover, se chover eu não vou, tá, sabe, começa a falar mal. Irmãos, nós vamos aí em nome de Jesus, poucas pessoas sabem disso, que não veio na última assembleia. Vem na assembleia, gente. O prédio aqui da frente, aqui nós vamos alugar. Quem não sabia disso? Levanta a mão. A gente tem que estar com vergonha aqui. Quem sabia disso? Quem está na dúvida se sabia ou não sabia? Vamos alugar esse prédio aqui. Nós vamos fazer aqui o Amor Sem Fronteiras, vamos fazer o IBV Arts, vamos servir a comunidade, vamos usar final de semana, a gente vai fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. E eu sei que vai ter gente no nosso meio resmungando, reclamando. Mas vai gastar tudo isso agora para isso. Mas se é que tem que fazer, eu não concordo em fazer. Irmão, você não pode concordar, está tudo bem, mas se você está no time, torce a favor. Eu lembro que uma vez o pastor Eduardo Frank falou isso para mim, falou para a igreja, que quando nós decidimos comprar do terreno aqui do lado, ele foi contra. Ele não aceitava porque ele achava que tinha que investir em missões em vez de comprar um terreno. Mas ele me falou assim, Lu, eu sou contra, eu não concordo com isso. Mas eu faço parte dessa igreja, eu vou vestir a camisa. Ele pegou o boleto dele, pagou e contribuiu e participou. Irmãos, teve tantas coisas que o pastor Oswaldo, na sua grande graça e grandes coisas boas que ele fez, mas teve muitas discordâncias minhas. Irmãos, em nenhuma delas eu virei para as pessoas da igreja e comecei a falar mal do pastor Oswaldo, reclamar do pastoreio. Não, porque se eu entendia que Deus me colocou neste lugar, mesmo não concordando, tá bom, vamos caminhar. Porque é algo muito maior do que as minhas expectativas, aquilo que Deus está fazendo neste lugar. Então, igreja, em nome de Jesus, fique longe de quem está trazendo picuinhas. Fique longe do nosso meio, talvez, de pessoas que estão falando mal, que estão criticando, que estão fazendo gol contra. Irmão, não concordar, está tudo certo. Ok? Não concordar, está tudo certo. Porque tem coisas da vida, e falando de igreja, que a igreja não vai se moldar à tua vontade. Quase 500 pessoas não vai mudar uma opinião por causa de uma pessoa. Sim ou não, gente? Eu quero pintar, vamos pintar a igreja. Não vai ser preto. Amém, igreja? Não vai. Nem verde. Né? Vai ser uma cor bonita, bonitinha, tá, não sei o quê. Aí tem um irmão lá atrás que fala assim, pastor, tem que ser amarrom. Nem marrom é amarrom, porque é a cor da tendência. E a pessoa fica ali brigando, não, tem que ser marrom, tem que ser marrom. Eu falo amarrom porque tem um amigo meu que só falava amarrom em vez de marrom. E a pessoa fica brigando.
já decidiu que vai ser tal cor, e a pessoa fica do lado. Tinha que ser marrom. Já voltou a isso? Ok, tá bom. Vamos caminhar e vamos pintar da cor bonita que vai ser. Mas jogue a favor. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa que eu falei no primeiro culto, que para algumas pessoas é chocado. Posso falar? Ah, não, acho que não vou falar, não. Eu só vou falar se puxar. Fala. Tá bom, vai, vou falar. Se não falar, eu falo. Irmãos, eu falei com muito amor e com muita graça. Pessoas são diferentes. Temos pensamentos diferentes. E está tudo bem. Mas a partir do momento em que as suas atitudes e ações estão prejudicando a igreja local, em nome de Jesus, sai dessa igreja e vai para outro lugar. Pastor, eu não concordo com você, com o teu pastoreio, com a tua forma de pensar, com o caminho que a igreja está tendo. Amém, irmão. Então não fica. Você vai sofrer. Pode fazer pessoas do seu lado ficar ouvindo um monte de groselha sua. Você machuca, eu machuco. Aí depois você se cansa, aí você sai da igreja, mas deixa um estrago. Quem tem que resolver sou eu, não é você não. Não concorda? Tá tudo bem, mas olha, eu não concordo, mas pastor, vamos caminhar junto. Estamos juntos, beleza, é isso mesmo. Eu não concordo com tanta coisa que tem aqui, a gente caminha. Agora, se você não concorda e está praticando as obras da carne, sabe, falando mal, intrigando, resmungando, irmão, por falta de tchau. Eu falo isso de verdade, eu falo isso em amor. Eu não quero Jonas no meu barco. Lembra de Jonas? Entrou no barco para quê? Para trazer problema. Eu não quero trazer problema para a igreja. Há um tempo atrás, uma irmã, meu Deus, uma irmã, que pode ser irmão, uma irmã, por uma semântica ali, joguei, que pode ser irmão também. Depois de uma pregação que eu tive aqui, pregações que eu falei como referência a Paulo. A irmã me ligou no dia seguinte e mandou uma mensagem e falou, pastor, eu não concordo com isso. Eu não concordo porque blá, 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 fez ali um livro ali. Irmã, tá tudo bem não concordar, mas eu preguei aqui baseado na Bíblia. E a Bíblia diz que blá, 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 blá. Não, pastor, mas eu não concordo porque não sei o quê, porque você está falando isso, está acusando as pessoas, pipipi, papapá. Aí eu falei para a irmã, com muito amor e com muita graça, a Igreja Batista de Vila Eudo não é para a irmã. Não serve mais para a irmã. Porque se a irmã tem esse pensamento, que nesse contexto foge do Evangelho da Palavra de Deus, que é inegociável, irmã, procure uma igreja onde isso é negociável. Aqui não. Eu falei, vá. E ela? Foi. Mas pelo contexto todo, era uma que já estava contaminando pessoas do lado, criticando, falando mal. Eu sofro, você sofre, ela sofre, nós sofremos, vós sofreis, eles sofrem. Então, meu irmão, a melhor medida, se você está descontente com essa igreja, com o seu pastor, com aquilo que Deus tem feito nessa igreja. Há um tempo atrás, uma pessoa reclamou comigo sobre o IBV Arts. Pastor, IBV Arts usa a igreja a semana toda aí, né? À noite, né? Eu falei, glória a Deus. Mas aí a gente não pode fazer nada. Mas a irmã ia fazer o quê? Falei de novo, irmã. Oh, meu Deus. É irmã no sentido que pode ser irmão. Só para... A irmã ia fazer o quê? Não sei, pastor, mas de segunda a quinta-feira, porque ela tinha uma visão que o IBV Arts não era da igreja, era uma escola de dança. Pastor, mas não é de dança aí, tá não sei o que, papapá. Irmã, você já foi nas apresentações? Não. A irmã já foi em algum evento onde nós pregamos o evangelho em cada apresentação? Não. A irmã sabia que 70% dessas pessoas não são da igreja e estão vindo pela igreja pela primeira vez e confiando os seus filhos para essa igreja? Não. A irmã sabia que já teve pessoas do IBV Arte, de familiares que veio para a igreja e estamos batizando na igreja? Não. A irmã sabia que tem famílias que estavam talvez distante de Deus
com problemas e começou a trazer os seus filhos e hoje congregam na igreja aqui? Não. Então eu acredito que o IBV Artes é muito mais importante do que qualquer crítica da irmã aqui, do que não estamos fazendo na semana. Sabe, igreja, Deus tem feito coisas tão lindas nesses 51 anos, e eu creio que a igreja tem um potencial incrível para fazer muito mais, amém, igreja? Só que não depende só de mim, depende de você, depende de nós, se nós desejamos estar numa comunidade onde as obras da carne são mais fortes do que o fruto do Espírito, porque se a minha referência é Jesus, eu vou olhar para Ele, e Jesus foi aquela pessoa que vivia o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, fé, bondade, longanimidade, paciência, mansidão e domínio próprio. E nós como igreja, você como templo do Espírito Santo, você tem que ser essa referência, aonde as obras da carne não vão te dominar, ao ponto que você vai buscar o fruto do Espírito para você ser uma referência, aonde? Na sua família, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja. Pastor, que tipo de referência? Referência moral, referência espiritual, referência de que a Bíblia ela é inegociável. Tem crente que está negociando o Evangelho, está negociando trechos da Bíblia para poder ser conivente com as coisas deste mundo. E nós precisamos ser dos remanescentes, os últimos, que ainda vão pregar o Evangelho e que vai lutar todos os dias para que essa igreja, por mais talvez 51 anos, continue pregando o Evangelho que salva, cura e liberta. Amém, igreja? É claro que eu não quero que ninguém saia daqui. Não quero que você vá embora. Você vai daqui a pouco, para sua casa. Mas nenhum pastor tem o interesse de querer que as suas ovelhas vão embora. Mas tem gente que não se considera ovelha. Tudo bem, vai ser feliz. Agora nós, enquanto estamos aqui e amamos essa igreja, eu creio que você ama esta igreja. Eu creio que você não concorda com muita coisa que eu digo, que eu falo talvez. Não concorda talvez com a minha roupa. É normal, gente, eu também não concordo com muita coisa de mim mesmo. Agora, eu creio que tem coisas maiores que ultrapassa qualquer tipo de crítica, de desconforto. É aquilo que me faz viver do Evangelho do Senhor Jesus. É aquilo que me faz viver o que nós lemos no começo desse culto, que ninguém aqui é perfeito. Se tivesse aqui o teste, quem é o mais imperfeito, me põe na frente da fila. Eu sou tão falho e pecador quanto você, meu irmão. Mas tem uma coisa que eu aprendi, o que eu tento buscar todos os dias, é viver isso que Salomão ele vivenciou com Deus. Por que esse texto que você leu, que nós cantamos muitas vezes, ele é tão profundo? Porque foi o momento em que Salomão ele constrói o templo do Senhor. E quando ele acabou de construir o templo do Senhor, que era o lugar da habitação dele, onde as pessoas iriam buscá-lo e adorá-lo, o Senhor fala. Abra sua Bíblia novamente, por favor, 2 Crônicas 7:14. Depois que construiu o templo, versículo 14 diz: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, eu vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Mas o texto continua: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Olha para mim aqui, igreja. Hoje você, sozinho, você é templo do Espírito Santo, amém? Você é templo, sendo templo, ouça essa palavra, deixa Deus falar ao seu coração, que você, hoje mesmo e em diante, os olhos do Senhor estarão abertos e os ouvidos dele atentos ao seu clamor. Isso é incrível. O texto continua: eu escolhi e consagrei esse templo. Na versão Luciano, o Senhor te escolheu, o Senhor te consagrou, te separou, para que nele o nome do Senhor permaneça para sempre. E os olhos do Senhor e o coração do Senhor estarão sempre ali. Aleluia. Irmãos, fique de pé se você puder.
Estamos completando 51 anos de idade. Eu sei que talvez essa palavra, esse texto já foi pregado muitas e muitas vezes. Mas que ao sair deste lugar, não para sair para sempre, tá, gente? Mas ao sair deste lugar, você possa entender que há algo maior do que o meu e o seu ego. Tem coisas mais importantes em favor do reino do que a minha ou a tua vontade. Existe um lugar chamado templo do Espírito Santo, e eu sou o templo. E se eu buscar ser cheio de Deus e me alimentar do seu fruto, e todos os dias, de uma forma íntima, você falar: Deus, olha, muda o meu coração, Senhor, de fato eu quero ser igual ao Senhor Jesus, transforma o meu ser, me cura, eu sou às vezes chato, eu sei que eu sou chato, molda o meu temperamento, Deus, eu sou um pouco assim, crica, muda isso em mim, eu sei que eu sou chato, muda isso em mim, Senhor, porque eu tenho que ser referência do teu reino, eu tenho que ser farol do teu reino, eu preciso influenciar pessoas com o amor de Jesus, não é uma função só minha, é sua, é nossa, mas a partir do momento que eu orar ao Senhor e falar de verdade todos os dias: Senhor, eu estou me humilhando aqui nessa manhã mais uma vez, nessa tarde, nessa noite, e mais uma vez eu quero me converter ao Senhor, mudar o meu coração, mudar as rotas do meu ego, da minha vontade, do meu ser, para o centro da tua vontade. E eu sei que se eu me humilhar e orar, o Senhor que habita aqui dentro vai ouvir a minha oração e vai me transformar e vai me moldar. É necessário, igreja, um desejo diário, um desejo contínuo, não só no domingo, no próximo domingo, quando você for ouvir uma nova mensagem, mas que todos os dias da sua jornada, da sua fé, você possa ter uma nova vida com Jesus, uma vida onde você vai ser transformado pelo poder do Evangelho, não pelo poder da Igreja Batista, não pela palavra do pastor Luciano, mas pelo Evangelho que continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre será. O que tem que ser transformado no teu coração? Feche seus olhos, fala para Jesus agora, conversa com Jesus, e você mais do que ninguém sabe qual que é a área, qual que é ali a obra da carne talvez que tem batido a porta do seu coração e que às vezes tem te dominado, que às vezes tem te forçado a viver uma vida distante daquilo que é o ideal de Jesus. Talvez você está pensando aí: pastor, eu não sei se eu sou referência na minha casa, eu não sei se eu sou uma referência de um homem cristão, de uma mulher cristã lá no meu trabalho, na minha igreja talvez, mas a partir de hoje, Senhor, eu estou entregando meu coração para o Senhor, mais uma vez, e falando: Senhor, faça novo,